fez. Teve coisas que eu falei com a pessoa há 2 anos atrás. A pessoa comentou comigo e falou assim: Joyce, eu estava numa situação assim, e na hora eu escutei você falando aquele ensino do Espírito Santo. E aí na hora eu apliquei. Eu não correspondi à atitude. Uma vez eu estava numa reunião e a reunião era contra mim. Era uma situação que eu falei: meu Deus, nunca vi tanta seta junta na vida de alguém. E a pessoa falando, e eu fui argumentar. A hora que eu fui responder, eu escutei o Alex falando: contra o ignorante não se usa argumento. Você vai discutir com o ignorante, ele vai reargumentar. Esse argumento, ele reargumenta, ele vai. Não tem fim. Não tem fim a discussão. Porque ele quer ganhar de você no argumento. Ele é ignorante. Ele sabe aquele que ouve. Então, esses ensinos que o Senhor nos dá, Ele vai requerer de você a comprovação quando está dentro. Deus manifesta nessa parábola as riquezas do nosso interior. Contudo, que essas duas pessoas são submetidas, elas são submetidas para demonstrar o que está dentro delas. Na hora da provação, o que é que o seu coração manifesta? O coração que está na rocha, ele tem um tipo de manifestação. O coração que está firmado nos ensinamentos da palavra de Deus, ele tem um tipo de manifestação. E veja, existe três situações que aquelas duas pessoas são submetidas: chuva, vento e rios. Os dois são submetidos às mesmas situações. A chuva bate na onde? No telhado da casa. O vento vai bater na onde? Na parede da casa. E os rios vêm por onde? Vai passar pelo alicerce. Então, quando a palavra de Deus está falando sobre essas 3 situações que nós somos submetidos, uma parte aí é de suma importância para o êxito daquilo que você está passando. Fundamento, estrutura, alicerce. Olha só, o alicerce, ele simboliza segurança. Meu irmão é mestre jovem, trabalha na construção civil. Me diga, meu irmão, se o alicerce aparece numa casa quando ela está pronta. Por quê? Porque o alicerce, ele dá a base para aquilo que vai ser colocado em cima. E aqui está falando sobre 2 tipos de solo aonde essas pessoas resolveram construir a sua casa. O primeiro solo é um solo de rocha, de pedregais, é um solo que tem pedras. O segundo solo, ele tem areia, ele é plano, ele é atrativo, porque de alguma forma esse solo não vai requerer esforço. Se eu construir, Gilberto, se eu colocar, em primeiro lugar, eu vou construir uma casa, eu vou colocar o tijolo, depois pôr o alicerce. Eu posso fazer do meu jeito. Dia de calor vai parar. Dia de calor, não tem vento, não tem chuva, não tem nada. Tá tudo bem. Quando tá tudo bem, aquela casa vai suportar. Mas eu quero ver na hora do vento, da tempestade e dos rios. Quando ele passa, tijolo aumenta, correnteza, enxurrada. Pedras, construir sobre as pedras ou construir sobre os tijolos ou sobre a areia.
respeito ao mundo, a pessoas. E quando o texto fala aquele, todo aquele, se eu falar isso aqui, aquele vaso, este vaso. Não é isso, professor? Quando é este, porque está perto de mim. Quando eu falo aquele, eu estou me referindo a alguém que está longe, a uma pessoa que está distante. Olha só.
do homem sem prudência. O homem prudente é diferente do homem que não tem prudência. O sem prudência é como? Fica impressionado com qualquer coisa. Olhou lá, viu um negocinho diferente na internet. Ai, você viu? Já se impressiona. Fez uma estribulia na frente dele, ele já se impressiona. Já fica todo movido. Já está seguindo. Olha só. Ele se impressiona com o tipo de terreno. Está nivelado. Olha ali, nossa. Olha, está niveladinho. Isso, terreno planinho. Niveladinho, ó. Chão batido, arenoso. Que coisa linda. Sem esforço. Eu não preciso cavar para poder plantar, não fazer nada aqui. É só chegar o tijolo e começar a obra. Não precisa ter fundamento, não precisa ter estrutura.
vida construída na rocha sabe que tem que esforçar. Tem que ter esforço, gente. Às vezes o Senhor vai te pedir seu almoço, vai te pedir seu café da manhã para você jejuar. O Senhor vai falar para você: não vai dormir na madrugada não, quero você de pé. Fique de pé, irmãos. Muitas vezes ele fala assim: não, vai parar e vai continuar lendo. Olha, gente, nós precisamos nos esforçar. Eu não sei que cristianismo banana é esse. Os irmãos primitivos, você precisa ler o cristianismo. A história da igreja, a história do cristianismo. Você precisa ler o livro História do Cristianismo. Você vai ver a história de Policarpo. Você vai ver homens que dão vergonha das atitudes deles. E é isso que nós estamos correspondendo. História eclesiástica também. São dois livros muito bons. Os homens eram queimados vivos em praça pública. Leões ultrajavam os filhos. Você imagina seu filho, sua criança, sendo comido por um leão na tua frente e os algozes dizendo assim: nega Cristo. Eu não sei hoje em dia. Se acontecesse isso, não vou, não, Jesus não. Deixa nós ir para casa quando eu quero. E esse povo sustentou o testemunho. E o sangue deles estão gritando diante de Deus: injustiça. E o que é que nós estamos fazendo como igreja? Que tipo de crente nós estamos sendo, queridos? Qual tipo de estrutura? Uma discussão sem em casa não te abala e te deixa livre. Você não quer mais? O que fazer? Uma situação que afronta você, você já quer desistir. Quanto mais pedirem na sua vida em relação à sua fé. Em quarto lugar, eu já vou encerrar. Aqueles que estão construindo uma vida extraordinária precisam entender que todos nós passamos por processos. Todos nós. Você vai ser testado. Só que a diferença é qual é o resultado que você vai apresentar no seu processo. O resultado, sabe, depende do quê? Não depende da construção que está em cima. O resultado não depende da beleza da casa. O resultado depende do alicerce. Por isso, quando eu falo para você ler doutrinas bíblicas, estuda a doutrina, eu estou dizendo para você construir o seu alicerce na base certa. Precisa conhecer a palavra. Quem constrói em qualquer lugar, de qualquer jeito, deixa a vida me levar. A minha vida e a sua vida não deve ser levada de qualquer forma. Custou preço, um alto preço. A diferença dessas duas casas é o alicerce. Uma cai, a outra não. E a que cai é grande a sua ruína. E o texto diz que aquele que não cai, me traz o texto agora de Romanos capítulo 8, versículo 31. E eu já vou encerrar com esse versículo. Aqueles que não caem, diz o texto sagrado: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
cheio do